Olá! E hoje chegamos no dia de virar a caixa, então saímos da long box para a short box. E a short box a gente também tem que explicar para o aluno como é que entra na caixa. Ela ali com a mão de fora, ele pegar a faixa para encaixar o pé de dentro na faixa. A outra mão pode ficar na caixa até por questão de equilíbrio, né, pela segurança do aluno. E aqui ele já vai sentar com o pé encaixado na faixa para encaixar o outro pé. Depois que o aluno entra na caixa, ele tem que se entender bem com essa faixa de pé. Então, a faixa, ela não fica em cima dos dedos, não são os dedos que seguram a faixa, ela fica em cima aqui, ó, próximo ao tornozelo, e é o flex do pé que ajuda a gente a segurar o pé na faixa. Além disso, tem que ter uma pressão para fora dos pés. Isso é até interessante que já começa o aluno a sentir a bunda viva aqui já trabalhando. Então, o pé tem que estar bem flexo, o calcanhar indo para longe e os pés bem afastados. Isso faz parte não só da conexão, mas também é um sistema de segurança do exercício. O mais interessante desse movimento do round e do flat back é que é um movimento, na verdade, de quadril, não é um movimento de coluna. Então, no round, a coluna ela acha a posição do round dela e aí o que começa a acontecer é uma abertura de quadril, né? Então, o que move a coluna, ela continua onde ela está, parada, e o que move mesmo é aqui, né? É uma abertura de quadril. E na volta, a mesma coisa, o quadril começa a fechar e a trazer o corpo todo de volta. Que o corpo vai para trás por baixo e não por cima. Então, a primeira coisa que o aluno quer fazer é isso, né? É ir para trás pela parte de cima, né? Não é um enrolamento do peito, a gente quer um enrolamento da coluna, né? A ideia é esconder o bumbum, não tem jeito, tem que usar a bunda. E a barriga, ela vai também ser usada, né? Quando você quer manter o formato da coluna, você vai ter que usar o abdômen, tem que usar a bunda para poder fazer o movimento como ele deve ser. A possibilidade de fazer com os braços cruzados, com as mãos uma em cima da outra. A mão pode ser no estômago, a mão pode ser mais para baixo, aqui para baixo do umbigo. Eu, particularmente, costumo ensinar primeiro com uma mão em cima da outra. Porque na minha experiência aqui no estúdio, quando a gente faz isso, às vezes o aluno fica assim, ele tem a tendência de ficar se achatando muito mais. Então, essa pegada aqui, ela é mais fácil da pessoa se organizar na minha experiência, né? E depois, mais pra frente, essa pegada aqui de segurar as costelas pode até ajudar o aluno a entender que a costela ela vai para dentro e para cima, né? Com a nossa própria mão a gente pode guiar a costela. E o flat back, a dificuldade é o flat back. A gente pensa em crescer o braço para frente, para cima, para já levar o corpo numa posição alta, entender que a coluna não é round, mas ela também não é extensão, né? Ela é flat mesmo. E aí a ideia de crescer é pegar o teto, tirar as costelas da bacia, tirar o peso das costelas da bacia, levar a coluna até o ponto que sinta que não há nenhum tipo de outra compensação e voltar crescendo, pegando o teto, voltando alto. Porque também é muito comum o aluno ir alto e na volta acho que bate um desespero e ele chega baixo. Então a gente vai continuar usando a bunda para crescer porque continua sendo um movimento de quadril e não um movimento de coluna. A coluna achou a posição dela, ela vai ficar naquela posição para ir para voltar. O que vai variar é a angulação aqui do quadril. Em relação ao braço, vai ter 50% das pessoas, se não mais, que não vão ter essa flexibilidade de ombro, e aí a gente vai ter que descer o bastãozinho, porque o que importa é o flat da coluna, a posição da coluna. Então, se precisar fazer com o braço aqui ou com o braço aqui, caso realmente o aluno não consiga, porque o ombro não pode, por algum motivo, uma lesão, ele pode botar a mão atrás da cabeça. E essa posição também pode ser usada por um aluno que ainda está fraco, porque isso aqui aumenta muito a alavanca, né? Isso aqui facilita bastante. Para aqueles alunos que até isso não dá para fazer, é complicado ainda, a gente pode botar a mão nos ombros. E aí a gente chega no side to side. Começa a dar esse estímulo do crescimento já com os braços. E a ideia é manter a bacia parada
alcançar longe, né? Quais são os erros aqui que também acontecem no flat back? Na hora que a pessoa cresce, a lordose aparece, né? Então, é um corpo alto mais flat. Na hora de ir para o lado, e o corpo todo junto para o lado, e o quadril acabar dançando, ou o braço ficar frouxo como se fosse uma árvore balançando ao vento, né? E tem uma dica que é para a gente equilibrar a bacia, que é uma mesma dica que eu dou no serrote, no solo, inclusive lá no blog tem um vídeo sobre isso, que é, na hora que eu vou para o lado esquerdo, a minha perna esquerda ela pesa na caixa, a perna do mesmo lado, que isso vai fazer eu ir para o outro lado, né? E ajuda a manter esse equilíbrio e a gente acaba sentindo alongar bem mais gostoso. E a outra coisa é o chicote, né? O aluno vai crescendo, faz tudo bonitinho, na volta, aí cresce de novo, né? Então é um crescimento eterno, não tem achata, cresce, achata, não, cresce. Meu nome é Monique Ayala, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.